No caminho, Cristo se revela. Estamos aqui nós, mais uma vez, contando um pouco da nossa história, histórias marcantes da nossa missão, da nossa comunidade. E essa mesa aqui é a mesa dos machos. É a mesa onde as conversas são rápidas, a mesa onde são objetivos e as mesas onde a gente resolve as coisas. A gente tem as ideias e as mulheres é que executam, né? Porque, assim, não existe de forma alguma igreja sem mulher e a nossa missão é craque nisso. A gente pensa e todos os detalhes, as mulheres que estavam na mesa anterior fazem e executam de forma brilhante. Mas essa mesa também é uma mesa especial, não podia ser diferente. A gente caminha junto há um bom tempo e alguns foi se achegando no caminho dessa comunidade. Essa mesa aqui de irmãos. E o primeiro que eu gostaria que vocês conhecessem é nosso querido irmão Vini Boy, o homem de Lari, noivo, Amém. Logo casado. Vini, meu irmão, se apresenta aí para esse povo que quer te conhecer melhor. Amém, meu irmão. Me chamo Vinícius. Tô caminhando junto já com vocês há um tempinho, né? E desde que aí entrei na Emaús, eu acho que a gente tem aproveitado muito esse tempo lá. Tem sido um tempo muito bom. Participo do Ministério da Forja, que é de jovens homens. A gente teve um sonho de montar esse ministério, que é bem parecido com o do Florescer. Mesma pegada, mesmo estilo. E que a gente sentiu muito essa necessidade de ter esse ministério de transição aí da galera de 20 e poucos anos até os 30, tá noivando ali e tal, nessa fase. E também participo do Ministério Financeiro, parte financeira da igreja. É o homem que manda no dinheiro da igreja. Eu não. Ele é Hector, os caras que mandam o dinheiro da igreja. Quem manda é Hector, eu só faço pra executar. Mas é um ministério que me surpreende toda semana quase. Todo mês a gente tem alguma coisa diferente para falar de lá e realmente é muito bom. Amém. Filipão, conta aí tua história, futuro noivo de Ana Rita. Meu nome é Felipe, eu também, junto com o Vini, participo do Forja. Foi um sonho que Deus colocou no nosso coração e a gente tem tocado. Estou na Emaús desde o início, a gente sonhou isso junto e para mim é uma honra poder participar disso até os dias de hoje e até Cristo voltasse. Amém. Felipe, foi muito engraçado a nossa história com o Felipe, porque eu lembro que Felipe, nas primeiras conversas que a gente teve, quando o nosso bispo Fred me chamou junto com outras pessoas para poder dar esse passo de missão, Filipe fez, mano, vai que eu tô contigo. Eu lembro demais dessa conversa e até hoje Felipe vem sendo um irmão querido nas horas da dificuldade, ele tá impulsionando a gente. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muita história para contar, meu irmão. Mas esse cara que vocês vão conhecer agora, Mateus, ele é um cara que quando a gente fala que no caminho Cristo se revela, isso é uma realidade. Porque a gente veio caminhando e Mateus foi chegando. A gente vê o Mateus trabalhando nos nossos eventos, o Fornalha, que é um evento muito conhecido da nossa comunidade. E Mateus foi literalmente enxertado na videira do Senhor no caminho, né? E Mateus, ele é o CEO da Rai Comunica, que a gente teve várias fases na nossa mídia. A nossa mídia realmente é uma referência na Igreja Episcopal. E há um tempo atrás, Mateus, junto de sua esposa, assumiram a mídia e hoje está sendo uma referência dentro da igreja. Muitas pessoas procurando por isso. E a Rai Comunica até é uma das patrocinadoras e incentivadoras desse podcast. Então, Mateus, meu irmão, se apresenta aí para esse povo. Sem nem o que falar, né? Isso tudo. Só gratidão. A minha história e da minha esposa com a Emaús é muito marcante e emocionante. Porque a gente estava vivendo uma fase da nossa vida bem assim, sabe aquela fase conturbada que todo mundo passa algum dia, foi o que a gente estava passando, não só como casal, mas na família no geral. E aí, Lara e Luiz, que são pessoas incríveis, convidaram a gente para participar e a gente sempre tem uma visão de tipo, eu tenho uma fé muito forte com o Papai do Céu, minha relação com Deus é coisa de cinema, mas a gente nunca conseguia ficar em uma igreja, em um local. E quando a gente deixou o coração ceder e conheceu Emaús, essa história linda que a gente criou até hoje, e a gente está nessa caminhada no Ministério da Mídia. É muito bom impactar outras pessoas através do Instagram, através da mídia social, para as pessoas verem que Deus está ali, a gente precisa estar perto dele, com irmãos caminhando nessa caminhada, para que a gente siga firme no processo. Obrigado por tudo. Mateus é um cara que quando você vai falar de Mateus, normalmente as pessoas usam a mesma referência, né? Meu irmão, esse é um cara incrível. Realmente é um cara que consegue... É gente boa demais. Eu vou sair aqui. E é engraçado que essa conversa sempre paira da gente entender que cada um de nós carrega
uma parte, uma revelação de quem é Cristo, né? E Mateus veio com essa personalidade dele sensacional, um líder nato, um cara que consegue conduzir muito bem os conflitos e é um cara que realmente está contribuindo muito para nossa caminhada. Mas, dando seguimento a essa nossa conversa, Vini Boy, me diz aí uma história marcante que marca a nossa... Uma história marcante que marca ficou feio, né? Mas eu vou mudar essa frase para ficar melhor. Demais. Uma história marcante da nossa missão desde o início, desde a concepção dela. Irmão, a gente já viu tanta coisa em um ano, assim, que é brincadeira, viu, velho? Tem história pra contar aí, acho que uns 3 podcasts, mas uma marcante que ficou muito em mim foi, acho que uma das primeiras vezes que a gente saiu. Saiu eu, Felipe, tu, acho que Manuca também, não foi? E a gente saiu pra olhar o local, velho. Pegou um sábado assim, Renato disse, mas tu vai fazer alguma coisa? Eu disse, não, ele, bora olhar o local aí? Eu disse, bora, pô. Aí eu achei que não ia ninguém, né? Tava lá Felipe, Manuca, a gente saiu atrás de eu. A gente foi bater em casa forte. Foi. Do nada, assim. Rendou esse todo, né? Na verdade, ele disse, bora olhar um local. Aí quando veio, a gente foi uns 5, diferente. Mas foi massa. Foi pra massa. E cada lugar que a gente ia era um sonho diferente. Tipo, chegava no local, aí via, meu irmão, aqui dá pra ficar o palco, o púlpito e tal. Aqui dá pra ficar o louvor, aqui dá pra ficar as cadeiras, o DI, não sei o quê. Aí no outro local, não, mas aqui já tá visual diferente, aqui dá pra fazer de outra forma. Enfim, e uma hora chegou o local que a gente tá hoje em dia. E esse local, eu tenho certeza que foi escolhido pra gente, porque não tinha como não ser ele. É engraçado dessa história que a gente foi no lugar, mas quando a gente chegou no lugar que tava pior, a gente fez aqui. Exatamente. Quando eu vi 5 minutos, estava Matheus, irmão de Felipe, em cima da caixa d'água, derrubando a caixa d'água. Todo mundo com mato até a cintura. Tinha muito local que era tipo... Pronto, assim, vamos dizer, era só botar a cadeira e fazer o culto. Mas não era pra ser. A gente acho que não sentia nada naquele local. Acho que Deus não tinha nada pra falar com a gente naquele local. E quando chegou lá, foi do jeito que foi. Tudo foi muito rápido, com a provisão do Senhor, e ele fez tudo perfeito. E tu, Filipão, conta a história aí que marcasse nossa caminhada. Acho que uma coisa que marcou desde o início foi que a Emaús começou no seminário, né? Acho que já foi falado aqui. Mas o seminário ele não era tão legal como é hoje. Friozinho. A nossa igreja. Apesar de ter sido um favor que a gente recebeu. Mas foi um tempo muito bom. Porque ali me ensinou de verdade o que era ser igreja. Não era um lugar confortável. Não era o melhor lugar do mundo para a gente estar sentado ali ou em pé adorando ao Senhor. Muitas vezes a gente saía suado do culto. E a gente sempre foi acostumado com muito conforto. Mas ali a gente realmente tinha vontade de aprender o que era ser igreja de verdade. Que era só a gente estar ali juntos, louvando o nome do Senhor e levando isso como prioridade. Então eu acho que a história marcante é que ali no seminário, Cristo se revelou de tal maneira que a gente ia lá para adorar o nome dele e nada mais, porque não tinha mais nada. Não dava para fazer outra coisa, a não ser adorar o nome do Senhor. Então acho que... Tem um negócio massa que acontecia no seminário, véio, que hoje em dia não acontece tanto. Todo mundo chegava cedinho nos cultos, pra arrumar tudo, véio. Todo mundo chegava Bota a cedo pra cruz, caramba. tira a cruz. Eu acho que era para ficar mais perto do ventilador. Tinha dessas também. Agora se prepare, fique na cadeira aí que você vai escutar a história de Matheus. Conta sua história, Matheus. Veja, não é uma história tão assim, né? Comovente. Mas é uma história que me marcou bastante e ficou aquela lição. Bicho, tu precisa ler mais a Bíblia, urgente. Porque a Bíblia é longa pra ler tudo. Mas enfim, o que é que aconteceu? Eu tava lá na projeção, todo empolgado, que tava aprendendo ainda. Quem fica na projeção sabe que é um desafio, é algo diferente. E aí, nesse dia, foi quando trocou as caixas de som de lá. Aí a gente que tava na mídia não conseguia entender muito bem quando o Renato falava, e era Renato, nem o louvor. Aí chegou a hora da pregação não, da leitura da palavra, acho que foi Jonas. E nesse dia, veja, geralmente as pessoas não fazem isso. Leiam todos comigo, ninguém faz isso, mas nesse dia Jonas falou isso. Aí Jonas falou, escutem aí, vocês vão entender. Pessoal, botem lá no Telossenses, como foi? Tesalonicenses. A história ainda continua pensando em mais a Bíblia. Precisa ler mais. Aí ele falou, aí eu sem conseguir entender ele. Aí ele, Paulo. Eu botei Paulo lá na projeção e nada de Paulo aparecer. E eu tava ficando nervoso, tipo Clara, como falo naquele episódio. Aquela angústia, aí Renato olhava assim pra mim, aí Renato, só vai. Aí Jonas falou, todos comigo, leiam a palavra. Aí ninguém lia porque não tava lá na projeção.
Aí depois, naquele mesmo dia, eu desabafei com o pessoal e o pessoal disse, ó, não tem Paulo não tem carta de Paulo não. Aí, não é possível que fosse. Aí o pessoal, desculpa. Eu lembro que o pastor Jonas, quando ele leu assim, as cartas de Paulo, Tessalonicenses. Pronto, aí Ele procurou Paulo mesmo. Olha, isso foi muito engraçado, Foi, porque amigo. depois de Tainá que me contou, tive uma crise de riso em casa. Depois eu morri, né? Porque na hora foi horrível. Mas faz parte. Queridos, pra gente ir pro caminho final desse bloco da gente, eu queria que vocês, começando por Felipe, conseguissem definir nossa missão com uma palavra ou com uma frase, uma característica forte, que marca o teu coração e que faz você amar tanto essa igreja que todos nós fazemos parte, todos nós somos parte desse corpo, que é a Missão Emaús. Renatão, acho que são duas coisas. A primeira é o acolhimento, porque todo mundo que chega lá se sente acolhido. Isso é algo que a gente consegue ver nos olhos das pessoas. E, por consequência desse acolhimento, o pertencimento. A gente, talvez, alguns de nós ou alguns de vocês que estejam assistindo já viram várias igrejas que as pessoas entram e saem e tá tudo bem, não faz diferença. Não tem uma comunidade de verdade. Mas eu tenho certeza que na Emaús, se aconteceu isso com você, é porque você foi se escondendo ou alguma coisa do tipo. E mesmo assim ainda é difícil acontecer. Todo mundo que vai lá é acolhido e, por consequência, consegue pertencer a essa comunidade. E eu acho que essas são as marcas da Emaús. Isso é o que brilha o meu olho e me faz muito feliz em estar lá. Saber que as pessoas podem ser acolhidas lá é um lugar de tratar, é um lugar realmente de falar sobre seus problemas, sobre suas dores e, por consequência, levar isso para outras pessoas. Amém. Vini? Lá na Emaús, eu acho que mais queima assim no meu coração é realmente esse senso da comunidade, todo mundo tá engajado, o acolhimento. Lembro muito das primeiras vezes que a gente tava se conhecendo, recebia a gente em casa, Renato no caso, Felipe também. Acho que a primeira vez que eu saí com o Felipe, ele me chamou pra casa dele. Então, tipo, lá o acolhimento realmente é diferente, sabe? Acho que isso é muito forte na gente mesmo. E esse senso de igreja, de a igreja não ser só no local. A gente tava no seminário, a gente tá agora em outro canto. E essa comunidade vai ficando cada vez mais forte, a gente vai ficando cada vez mais junto, e eu acho isso muito massa. E uma coisa interessante disso aí é que a família tá crescendo, né? Tá. Esse dia a gente falou assim, não sei quem vai fazer não sei o que. Quem? Eu não Tem sei gente quem é. nisso agora. Mas mesmo assim a gente se ama e tá todo mundo junto. Tem gente que eu não sei o nome, mas tô ali abraçando, querendo saber sobre a pessoa. Eu acho que é sobre isso, a família tá crescendo. Exatamente. Já tem os primos distantes. Isso é muito legal, Vini e Felipe, porque é uma característica dos pilares da igreja da gente, né? A questão da gente poder ter ouvido atento para as pessoas, né? Isso que tu falasse é tão importante, cara, que a gente entender que a igreja, o domingo, é a celebração do que a gente vive durante a semana. Né? A semana, o dia a dia, o ordinário com Deus, o receber as pessoas em casa, falar nos grupos, brincando, tirando onda um na cara do outro, mas a gente viver a igreja de domingo a domingo. Domingo a gente se junta para celebrar o que a gente constrói de segunda a sábado, né? E tá sendo isso, e realmente essas são as características muito fortes. Mas, meu irmão, você que se juntou com nós no caminho, me diga aí uma característica que você deixa muito claro para você na nossa missão. Acho que a palavra que marca mais a questão que Filipão falou também, do acolhimento. Nos mínimos detalhes, né? Eu não tiro essa pulseira pra nada, pra banho, pra viagem, pra casamento, pra nada, porque eu me sinto parte dessa família. E são mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Pode ser uma besteira, mas é isso que faz a diferença. Vocês, como comunidade, as pessoas quando chegam, faz com que a gente se sinta assim, em paz, em família, com aquela calma. Eu me preocupo com você se preocupa comigo também. Eu chamo você pra minha casa, e assim vai. E eu acho que isso é o que mais marca a família, né? E a gente que tá na liderança aqui só tem líderes na mesa, né? A gente tá trazendo basicamente os líderes para esse bate-papo. E é engraçado como a gente consegue se comunicar durante a semana assim, Renato, tal pessoa tá precisando de ajuda, dá um toque para ela. Ou então, Felipe, meu irmão, chega ajuda essa pessoa, ela tá precisando de ajuda. Isso é uma igreja saudável, uma igreja que não existe um pastor apenas, mas todos nós pastoreamos a todos. Porque a gente entende que nós somos parte do corpo. A gente quer o corpo todo saudável, né? E a gente não concentra. Isso é uma característica muito forte da nossa missão. Queria agradecer a vocês, meus irmãos, meus amigos. E queria dizer para você que está nos assistindo que continua sentado. Seu coração está queimando, eu sei disso.
mas a gente vai partir o pão e eu tenho certeza que os seus olhos ainda vão ser muito mais abertos Renato. nesse tempo. Calma, diga lá. Se tiver algum lugar pra votar aí, pode votar se esse não foi o melhor bloco. Tem que voltar. Fica aí que no Partir do Pão nossos olhos são abertos.